Vamos lá, então vou entrar no assunto logo que eu gostaria de abordar, porque muita gente fala sobre isso nos grupos de WhatsApp, inclusive, e tal, Facebook, né? Que seria o Rottweiler marrom. Um monte de gente vê aqueles cachorros que são. Onde é preto, na verdade, ele é marrom e continua com as mesmas manchas, né? E aí muita gente diz: esse cachorro ele é um vira-lata, teve um cruzamento errado ali atrás, em algum lugar. Então, eu queria que você, com toda a sua base teórica, seu conhecimento, né, de medicina veterinária, de genética, explica um pouquinho para a gente como é que é isso, se realmente houve ali um cruzamento indevido ou é possível que cães puros nasçam com essa coloração marrom? Então, vamos lá. Uma ótima pergunta, porque assim, uma coisa é se é possível, outra coisa é se é comum, né? Claro. Então, assim, é muito importante a gente saber que todos os cães que possuem coloração black and tan, eles têm uma parte recessiva do gene deles, tá? A marcação é algo recessivo, tanto que se você pegar um preto e canela, um Rottweiler preto e canela e cruzar com um labrador, a primeira coisa que você vai ver mudar, pode nascer preto ou pode nascer caramelo, mas vai nascer sem tan. Ou se tiver tan, vai ser muito claro, porque o outro animal também tinha algum gene recessivo, não tinha quantidade suficiente para na raça dele marcar, tá? Muitas pessoas às vezes se perguntam, mas como que nasce marrom, como que nasce preto? Se vocês olharem a cor do tan e a cor do preto também são muito alteradas. Tem pretos que são pretos muito brilhantes e pretos que vão tendendo a um azulado meio acinzentado. E o castanho vai desde aquele loiro praticamente, né, que chega a assusta os olhos, mas também vai tendendo para o animal muito vermelho, bem mais escuro. Todo mundo sabe que pigmentação, né, vem da melanina, mas existem na pele uma diferenciação com eumelanina e feomelanina. São dois tipos de melanina que estão dentro ali do folículo, liberando a coloração. Eu vou tentar falar do jeito mais para criador possível, tá, Ricardo? Sem usar termo técnico, para a gente não usar um negócio tipo, nossa, o que ele disse, né? Então, o que vai... Quando tem muita eumelanina, a tendência é o pelo ser mais escuro. E quando tem muita feomelanina, ser mais claro. A mistura entre eles gera as diferenças de tons. Ou seja, quanto mais eumelanina, mais escuro, quanto mais feomelanina, mais claro, tá? Então, até aí a gente está falando das colorações de lã, a gente está falando das cores do preto. Se for um preto, vamos botar a letra B como gene do preto, tá? Se for bezão, ele vai ser preto. Se for bezão, bezinho, ele vai ser um preto já não tão preto. Só que são vários genes que determinam tanto o tan, tem o que determina a cor, tem o que determina a quantidade e a posição do tan. Então, são vários genes para a gente ter essa marcação em cima do olho, da boca, peito e base da cauda e ao redor do ânus, além das patas, tá? Porque geneticamente, muitas vezes, as pessoas não entendem uma infiltração de preto ser tão problemática, Ricardo. Porque quando você tem essa infiltração nas marcações, já vou chegar no vermelho, tá? Só estou querendo dar uma prévia da genética para o pessoal entender. Quando você tem essas infiltrações, quer dizer que naquele ponto você está tendo produção de pelos negros e não mais atuação da feomelanina e da eumelanina tentando marcar um tan. Ou seja, essa característica racial está sendo perdida. Então, por mais que pareça ser uma besteira, pareça ser apenas estético, geneticamente você está falando, estamos saindo das características de um cão black and tan, que é quem tem esse número de marcações. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o contrário. Já viu aqueles animais que a marcação da pata sobe, junta com o peito parece um quadrado só, ele já é quase tão vermelho, né? Só que a diferença é que se ele fosse o vermelho, ele seria vermelho, com as marcações definidas também mais claras que ele. Então, quando você começa a ter também invasão,
Está dizendo que houve uma alteração cromossômica, uma alteração no gene que não deixou determinada pontuação correta daquela marcação. Por isso que é tão penalizado, porque tem a ver com o gene. Ou seja, se você continuar procriando isso, o todo amarelo vai ficar todo amarelo e o escuro vai ficar todo preto. A tendência é essa. Então, não é só porque é estético, mas sim porque é uma característica mostrando muito claramente que está tendo alteração do que é buscado na parte de cor da raça. Agora, é possível um Rottweiler nascer vermelho? Sim. É comum? Não. Aí entram várias coisas. Por quê? O nascer vermelho é também uma alteração de um cromossomo. É a alteração da pigmentação em um ponto exato dessa pigmentação. E todo cão, querendo ou não, que tem TAM, tem quantidade de fiomelanina para ser vermelho. Ele só não pode ser ativado ou ela estar em grandes concentrações dentro dos folículos. Lá atrás, quando a gente pensar lá atrás, no pastor suíço, nos cães que vieram antes do Rottweiler, eles também deram origem a cães Black and Tan. Só que, por exemplo, cães como o Doberman, que aí eu não sei se tem um pastor suíço, mas só dar um exemplo. O Pinscher, ele, lá atrás, algum cão deu a característica de Black and Tan para ele. Tá? Esse cão tinha alteração, alguns desses cães dessa seleção tinham alterações nesse gene. Só que a seleção deles, num determinado momento, permitiu isso. Assim como o boxer, existe o gene do boxer branco. E como não é permitido, as pessoas não selecionam. Como não selecionam, ficam cada vez mais raro as chances disso acontecer. Então, assim, é possível? É. Por quê? Porque a gente não tem o DNA de todos os cães para poder saber se a gente já aniquilou esse gene ou essa alteração dentro da população dos Rottweilers. É comum? Não. Por quê? Porque foram muitos anos de seleção sem nunca aceitar o vermelho. Talvez lá atrás isso fosse mais comum do que hoje, mas já foi tão selecionado, que dificilmente a gente vai achar aquele casal que vai gerar esse cão. Certo. Eu, pessoalmente, nunca vi, em mais de 20 anos, assim, nunca vi, nem soube de ninguém próximo a mim que tenha tido um cão com essa coloração. Você conhece algum cão puro que tenha tido essa coloração? Então, o cão puro que tenha tido, sim. Agora, se o filho dele era puro, é que eu não sei. Entende? Esse que é o problema. Eu já vi muito Rottweiler albino. Isso eu já vi vários. Várias ninhadas que nasceram 10 e veio um branquinho. Tá? Quando que é albino, gente? Quando o focinho também é rosa. Se o focinho for preto, ele é branco. Tá? Então, eu já vi muito albino. Branco, eu vi 2. Só que vi não ao vivo, tá, gente? Vi de me ligarem e falar, cara, olha só tem esses 2 cachorros, olha o que nasceu, não sei o quê. Eu falei, espera crescer e vamos ver o que dá, né? E aí eu já vi dessa forma. E vermelho foram raríssimos. 2 ou 3 que você olhava e falava assim, cara, tem cara de Rottweiler, tá? Mas por que eu tô querendo te dizer isso, Ricardo? Porque a cadela, ela pode emprenhar de mais de um cão. Então, às vezes a pessoa tá lá numa casa que não tem muro, ou deixa num canil que outro cachorro consegue entrar, e o cão, ele cruza de diversas formas. Inclusive, às vezes a pessoa comete o erro, porque assim, se você tiver uma fêmea pequena com um cão muito grande, nunca vai acontecer a cruza. O contrário sempre vai acontecer, tá? Então, às vezes, o cara tem um cachorrinho pequenininho lá, vira-latinha, marronzinho, e ele acha que ele não alcança, mas a fêmea deita no cio também. E ele vai e cruza com a cadela no cio. Como ele não acreditava que aquele cachorro fosse cruzar, ele associa como se fosse um vermelho. E se esse cachorro for um Pinscher, Ricardo? Aí que a gente não vai saber nunca, porque vai nascer totalmente bem marcado, vai nascer vermelho. Então, assim, é muito complicado. Teria que ter o quê? Um DNA. Para eu poder provar, eu teria que ter o DNA do pai e da mãe, e falar, realmente nasceu vermelho, a gente saberia que os 2 têm o gene. E aí a gente poderia começar a selecionar para não ter. Claro que
os aventureiros, os marqueteiros iriam começar a querer ter esses cachorros para poder vender os Rottweilers vermelhos, super raros. Rottweiler raro. Mas seria o errado, né? Então, infelizmente é o que acontece. Então, até dou graças a Deus a gente não vê com tanta frequência, senão talvez hoje fosse vendido mais caro do que o Rottweiler normal. Com certeza, né? Porque o pessoal adora uma coisa diferente para dizer que é raro, que tem uma coisa especial. E aí bota o valor lá no alto. Como é difícil fazer bom, é melhor fazer diferente, né? Exato. Não, é complicado, cara. Mas eu queria falar muito sobre esse assunto por causa disso. Eu, antes de conversar com você, já tem um tempo que você me falou isso, mas eu achava que não era possível. Né? Uhum. Sinceramente, falei isso muitas vezes. Não é possível. Então, esse cachorro, com certeza, tem uma mistura aí atrás. Mas é importante deixar claro, como você já falou, que a chance disso acontecer é mínima. Né? Hoje, provavelmente, se você tem uma situação dessa, não dá para garantir que ele é puro, como você falou. Não é isso? Com certeza. Não dá para garantir. Se tiver DNA, é puro. Você tem um Rottweiler vermelho. Hoje o DNA está bem acessível. E aí eu recomendaria, né? Um amigo meu teve um Rottweiler vermelho, tá? Ele separou para ele até ele crescer e ver que não era. Que era filho do cachorro do caseiro. Então, assim, era Rottweiler vermelho no nascimento, mas não era de verdade. Porque depois que cresceu, o próprio caseiro falou assim, era filho meu, eu vi cruzando, entendeu? Então, acontece também essas coisas da pessoa, tipo, agora, existem várias variações de cores que as pessoas às vezes não se atentam e acham isso normal. Eu já vi Rottweiler nascer com as marcações brancas, todo preto, esse eu vi na minha frente, todo preto, todas as marcações brancas. Por quê? Porque ele tem o gene de Teutan, só que a eumelanina e a feomelanina não estão ativadas, não está produzindo pigmento. E aí, são brancas. Cara, vou te falar que era lindo. E eu conheço, tá vivo até hoje, vou te falar que era lindo, mas né? A gente tem que tomar cuidado, olhar exatamente o que foi e poder, então programar uma criação em cima até dos pais, né? E por mais que tenha sido, sei lá, 1, 2 na ninhada, os pais não deveriam ser cruzados novamente. Sim, um com o outro, você diz, né? Exatamente, Perfeito. E essa questão, então, você falou que a eumelanina e tal não estava fazendo efeito. Isso, então, é um problema genético, não é uma questão de uma herança de um pigmento diferente. Então, na verdade, o branco é sempre falta de pigmento. Certo. Então, quer dizer que não foi ativado. Se não foi ativado, por exemplo, por um medicamento que a mãe tomou, ou genético, a gente só saberia fazendo um DNA e tendo a cariotipagem daquela região. Mas, assim, de bate-pronto, se fosse para eu pensar em alguma coisa, nasceu sem essa produção de pigmento. Entendi. Porque até o preto é mais cinza. Você vê que o preto não é o preto muito forte. É preto, mas é um preto mais claro. Já vi Rottweiler nascer sem mancha nenhuma na pata. Você vê que o erro já está no gene do TAN, do posicionamento do TAN, né? Já vi Rottweiler nascer com as patas bem marcadas e a cabeça e o peito não tem nada de marcação. Então, aí a gente tem que ver se o defeito está no posicionamento do TAN ou na produção do pigmento da eumelanina e da feomelanina. Se for do pigmento, vai ter ou falta, né? O cachorro vai ser branco naquela região, ou não vai existir, o cachorro vai ser preto naquela região, tá? Quem vai determinar onde vai ser marrom é outro gene. E nunca se esqueçam, aqui é Rottweiler de verdade.